Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Muito bem, então agora vamos considerar que nós temos, vamos admitir aqui admitamos que a molécula da água de H2O ocupa aproximadamente um volume do tipo cubo. Um volume do tipo cubo ou um volume de paralelepípedo do tipo cubo. Então, nesse caso, o volume do cubo é D e D, aqui D vezes D, conforme estabelecido pela geometria euclidiana, D elevado a 3. Então, esse volume da molécula de água, que é de aproximadamente 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos, ele pode ser aqui expresso da seguinte forma, como D elevado a 3, aproximadamente 10 elevado a menos 23. Então, nós podemos escrever D elevado a 3, aproximadamente 10 elevado a menos 24, e então D elevado a 3 pode ser 30 elevado a expoente 1 dividido por 3, multiplicado por 10 elevado a menos 24 elevado a expoente 1 dividido por 3. Então, aqui nós podemos escrever, vamos analisar aqui, o termo 30 elevado a 1 dividido por 3 é aproximadamente 27 elevado a 1 dividido por 3, 27 elevado a 1 dividido por 3, que é igual a 3 elevado a 3, aqui 1 dividido por 3, então isso é 3 elevado a 1, que é igual a 3. Então esse número 30 elevado a 1 dividido por 3 é aproximadamente 3. Em boa aproximação. De modo que nós podemos escrever o D como aproximadamente 10 elevado a menos 24, assim, 10 elevado a menos 24 dividido por 3, que é igual a 10 elevado a menos 8. Então esse D é aproximadamente 10 elevado a menos 8 centímetros. Então nós temos um cubo aqui, cujo comprimento, largura e altura é de 10 elevado a menos 8 centímetros. Muito bem, nós também sabemos, vamos aqui organizar, nós sabemos que 1 angstrom, vamos escrever, como que nós podemos escrever? A unidade de medida para estudos de física atômica e física nuclear é de que 1 angstrom é 10 elevado a menos 10 metro. E então nós também sabemos que 1 metro é igual a 10 elevado a 2 centímetros.
de modo que 1 angstrom é igual a 10 a menos 10 multiplicado por 10 elevado a 2 centímetros, e isso é 10 elevado a menos 8 centímetros, 1 angstrom. Então isso implica que essa distância é de aproximadamente 3 angstrom, aproximadamente. Então o tamanho de um átomo é de aproximadamente o diâmetro, né? Então vamos analisar agora. Então esse D que compõe aqui o lado de um cubo, esse D é de aproximadamente o volume ocupado pela molécula da água de 3,10 elevado a 23 centímetros cúbicos aproximadamente, e por consequência aproximadamente esse D é de 3 angstrom aproximadamente. Então vamos analisar fazendo a seguinte consideração. Muito bem. Uma outra observação a ser realizada é de que o tamanho de um átomo o diâmetro de um átomo é aproximadamente 1 angstrom, ou seja, 10 elevado a menos 10 metros, ou 10 elevado a menos 8 centímetros. Esse é o tamanho aproximado, né, do diâmetro de um átomo. Então, 1 mol de H2, vamos tentar organizar aqui, continuando, 1 mol de H2, é aqui de 2 gramas. 1 mol de H2 contém 2 gramas de H2. Isso é observado laboratorialmente, experimentalmente. E ainda, isso implica que 1 mol de H2 é igual a 2 mols de hidrogênio. Então aqui 1 mol de H2 de hidrogênio 2 é igual a 1 mol de hidrogênio. Perdão, 2 mols de hidrogênio. Isso implica que 0,23 10 elevado a 23, ou então vamos escrever 6 10 elevado a 23 H2 é igual a 2 vezes 6 10 elevado a 23 H de hidrogênio. Ou seja, se nós temos 6 10 elevado a 23 moléculas de H2, nós temos 2 vezes 6 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, naturalmente. Então vamos fazer a seguinte análise aqui. Vamos considerar nós sabemos que 2 gramas
2 gramas equivale aqui a 1 mol de H2, e mais uma vez implica que 2 gramas equivale a 2 mols de hidrogênio. Aqui é da molécula H2, hidrogênio 2, e agora 2 mols de hidrogênio. Muito bem, então qual é a massa aproximada do átomo de hidrogênio? Considerando aqui um único átomo de hidrogênio. Então, assim, nós podemos escrever que 2 gramas está associado a 2 vezes 6, 10 elevado a 23. E qual é a massa do átomo de hidrogênio, a massa aproximada? Então, aqui existe todos esses átomos de hidrogênio e aqui um átomo de hidrogênio. Então, nós temos 2 dividido pela massa do hidrogênio, 2 vezes 6, 10 elevado a 23, dividido por 1. Então, isso implica que a massa de um átomo de hidrogênio, a massa do átomo de hidrogênio é, aqui dividindo 2 e 2, é de aproximadamente 1 dividido por 6, 1 dividido por 6, 10 elevado a 23. Então, essa massa do átomo de hidrogênio é aproximadamente 1 dividido por 6, 10 elevado a menos 23 gramas. Isso pode ser escrito de que forma? Aproximadamente 1 dividido por 6 como 0,167. Vamos utilizando uma calculadora. Então, aqui a massa do hidrogênio estimada é de aproximadamente 0,16710 elevado a menos 23 gramas, o que é aproximadamente 1,6710 elevado a menos 24 gramas. Essa é a massa aproximada do hidrogênio. 1,67 multiplicado por 10 elevado a menos 24 gramas. Então, vamos aqui compilar algumas informações importantes. Vamos tentar compilar aqui algumas informações importantes. Então, o volume ocupado pela molécula de água é de aproximadamente 3,10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Muito bem. A distância entre os átomos, é da ordem de 3,10 elevado a menos 24 centímetros. Que é equivalente a 3 angstrom. E a massa, ou seja, a distância entre um hidrogênio e outro é da ordem de 3,10 elevado a menos 24 centímetros. E considerando que o tamanho, o diâmetro do átomo de hidrogênio é aproximadamente 1 angstrom. Muito bem, então nós temos essa informação e essa informação, e por fim, a massa estimada do hidrogênio, que é de aproximadamente do átomo de hidrogênio, 1,6710 elevado a menos 24 gramas. 10 elevado a menos 24 gramas. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente
iniciando, apresentando as hipóteses iniciais, as hipóteses fundamentais e básicas da teoria cinética dos gases. Sobre esse tema de estudo de massa do mol, da massa molar, da massa molecular, da massa do átomo e assuntos relacionados, inclusive com cálculo estequiométrico, nós, ao longo do curso de termodinâmica, fazendo uma interface com termoquímica e em outras áreas da física com interface com a química, nós estaremos modestamente apresentando, consultando bons livros de química e de física e elaborando modestas, básicas e introdutórias aulas que perpassem também por esta discussão. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós. Muito obrigado a todos.